Em qual circunstância a Bíblia permite o divórcio e o segundo casamento? Agora no Bíblia Responde você terá essas respostas. Se você tiver coragem, assista esse vídeo até o final. Jesus knows what I'm going through. Em determinado momento, Jesus ele foi questionado acerca do divórcio. E os fariseus que se aproximaram dele questionaram justamente a dúvida de muitos nos dias de hoje. É permitido o divórcio? E em quais circunstâncias o divórcio é permitido e que Deus ainda abençoa assim a esse casal? Vamos ler um texto no livro de Mateus que diz bem assim: Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele: Não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Perguntaram-lhe: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e mandá-lo embora? Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada, também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição entre o homem e a mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem aceitar essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim. Outros foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. O momento aqui é crítico. Os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam a ele se é possível o divórcio. E Jesus claramente diz que não. Que desde o princípio não foi assim que Deus criou. Deus criou homem e mulher. Um matrimônio heterossexual entre sexos opostos e que deveria ser unido por Deus e jamais separado pelo homem. Quando Jesus responde essa pergunta, existe todo um contexto que a gente precisa compreender. Os fariseus estavam trazendo essa pergunta a Jesus a fim de tentá-lo, achar alguma razão pela qual Jesus fosse condenado. E se nós lembrarmos, há poucos dias antes desse episódio, João Batista havia sido decapitado justamente porque ele havia dito a Herodes que o seu casamento não estava em conformidade com a vontade de Deus. Agora, Jesus ele é tentado a dizer a mesma coisa, que o divórcio não é permitido por Deus. Logo, ele corria o risco de contradizer a crença popular, a lei de Moisés, e desta forma obter a condenação. Mas Jesus ele não fugiu da pergunta. Ele foi direto ao ponto. Ele disse que desde o princípio não foi assim que Deus criou o homem e a mulher para se divorciar. Criou uma só carne, criou carnes diferentes, porém quando se unem em Deus se torna uma só carne, um só indivíduo. Portanto, Jesus está dizendo não ao divórcio. Mas o texto não termina por aqui. Quando os fariseus ouviram que Jesus disse não ao divórcio, alegando que era antes da lei de Moisés, eles trouxeram então agora a lei de Moisés, dizendo assim que foi dado a Moisés a ordem de se emitir cartas de divórcios para que os homens e mulheres se separassem. Agora Jesus diz que isso só foi permitido por causa da dureza do coração do homem. Porque qual que é a única cláusula do casamento que permite a separação, que permite um novo casamento? A morte. E pela dureza do coração da nação de Israel, que todos nós bem a conhecemos, Deus permitiu que Moisés autorizasse o divórcio para que os homens não viessem a matar então suas mulheres para poder se ver livre do matrimônio. Pela dureza do coração do homem, Deus assim permitiu. Alguns questionam quando Jesus diz que pela imoralidade sexual. Ou seja, se houver um adultério, agora eu posso me separar de minha esposa ou do meu esposo. Também não é bem assim. Existem alguns teólogos
que quando trazem a tradução para o grego, levam a crer que esse texto da imoralidade sexual diz respeito à fornicação, ou seja, o sexo antes do casamento. Quer ver uma coisa? Jesus, por exemplo, nasceu antes que José e Maria estivessem casados. Ou seja, houve ali uma situação em que José poderia se separar da sua futura esposa, uma vez que ele não havia tido relações sexuais com ela, não havia consumado o matrimônio, e suspeitava que ela o tivesse feito com outro homem. Logo o anjo do Senhor apareceu a ele e disse para que ele ficasse tranquilo, desse sequência em seu noivado, viesse a se casar, para que não houvesse então a separação. Quando nós vamos para esse lado, nós percebemos que o casamento dos dias de hoje é uma entidade que está falida na sociedade mundial e que antes disso já está com sérios problemas. Porque quando Jesus diz que pode haver uma separação antes do casamento, significa que a parte de namoro, de noivado, é algo muito sério, considerado por Deus. Deste modo, aqueles que firmam um compromisso de se conhecerem, noivar para vir a casar, eles têm um compromisso firmado e que o rompimento desse compromisso pode ser feito em situações assim. Você quer ver uma coisa? Na Bíblia você vê casos de noivados e namoros sendo desfeitos. Você vê casos de um homem namorando ou noivando mais de uma mulher para então se casar. A nossa cultura hoje permite que as pessoas namorem quantos quiser, faça compromisso entre famílias, que na verdade são compromissos que não levam a lugar nenhum. Apenas a imoralidade da família, da noiva, do noivo, e há uma depravação sexual muito grande. Mas, se Jesus está falando que a imoralidade sexual, antes de se firmar um casamento, onde os dois se tornam uma só carne, diz respeito única e exclusivamente a um noivado, e não propriamente dito um casamento, então significa que, em hipótese alguma, pode haver separação? À luz da Bíblia, é isso que está dizendo. Tanto que, em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do verso 10, Paulo aqui ele escreve justamente aos casados, tratando desse assunto. Porque, ao se falar de imoralidade sexual, alguns ainda acreditavam que, mediante adultério, poderiam se separar. Mas olha o que ele diz. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aos outros, contudo, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Se contudo o descrente se apartar, aparte-se. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Assim cada um ande como Deus lhe designou, cada um de acordo com o chamado de Deus. É o que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Foi alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na situação em que estava quando foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Essas palavras são fortes e ela traz um discernimento fantástico. Aqui diz o seguinte, Paulo dizendo, ele diz, olha, ordeno, não eu, mas o Senhor, que o homem e a mulher não se separem. Em hipótese alguma, não se separe. E ele diz, quer se separar? Ok. Porém, não se case novamente. Ah, mas eu quero casar. Então, se reconcilie com o seu marido. Ah, mas eu não quero me reconciliar com o meu marido. Então não se case. Ah, mas eu quero casar. Não se reconcilie com o seu marido. Esta é a condição do casamento. É os princípios que Deus deixou. Em harmonia com o que Paulo está dizendo, com o que Cristo disse, como foi desde o início lá em Gênesis capítulo 2. O matrimônio foi criado para ser um símbolo da união de Deus com o ser humano. Paulo ele também menciona que o casamento se assemelha muito a Cristo sendo
o homem, o cabeça, e a mulher sendo a igreja, o corpo. E ele diz assim que Cristo nos ama de tal maneira que nós também devemos amar nossas mulheres. Agora eu lhe pergunto, se porventura um adultério faz com que eu venha abandonar minha esposa, significa que se eu adulterar, Cristo pode então agora me abandonar? Ou não chama Cristo nós sempre à reconciliação? Não é assim entre Cristo e a igreja? Quantos pecados a igreja não comete, o corpo não comete, e Cristo sempre perdoa e sempre traz de volta. Agora, tem um outro princípio que também está implícito nesse assunto do casamento. A Bíblia diz que assim como nós perdoamos o nosso próximo, Deus assim nos perdoa. E se nós não perdoamos, Deus então não nos perdoa. Se dentro de um matrimônio, onde Deus transformou eu e minha esposa uma só carne, existe ali um adultério, logo, se eu não a perdoo e a mando embora, eu estou cumprindo justamente o princípio do perdão proveniente de Deus. Porque se eu não perdoo o meu próximo, ainda numa aliança muito íntima, Deus assim não me perdoa. Logo, a minha salvação está em xeque, justamente por eu não ter perdoado o meu próximo. Em questão, alguém que eu firmei uma aliança com Deus, transformando em uma só carne. Uma outra questão que é traga a um meio religioso é: mas eu casei antes de conhecer a palavra de Deus, eu estava no período da ignorância. E agora eu quero me separar para me casar com uma pessoa que seja crente também. Agora Paulo diz assim: ordeno eu, não o Senhor. Ou seja, é um conselho dele, uma orientação dele, dizendo que aquele que está casado com um descrente, que não se separe, se o descrente assim o quiser permanecer casado. Porque você sabe que quando nós temos a lei de Deus e a lei dos homens, a lei de Deus prevalece. E se agora o descrente aceita a sua fé e quer viver com você, não se separe dele. Essa é a palavra de Deus dizendo. Porque por meio de você, o seu esposo, a sua esposa poderá ser abençoado. E ele vai mais além. E ele agora cita o exemplo da circuncisão, alegando que aquele a quem Deus chamou, estando casado com um descrente, que assim permaneça, porque Deus tem um plano. Se Deus o chamou estando ele solteiro, ótimo. E agora, dentro desse jugo do casamento, o último verso que nós lemos ainda diz assim, que se Deus nos chamou, sendo nós escravos de uma relação de jugo desigual, que não está em harmonia com os nossos desejos e o desejo de Deus, que assim estejamos, que assim permanecemos. Se Deus nos conceder alguma liberdade, que nós venhamos a aproveitá-la. Mas que nós venhamos a permanecer ligados a Deus. Outra coisa que algumas pessoas questionam é se Deus estava presente, se ele abençoou o primeiro casamento. Ora, a Bíblia não deixa margem para que Deus não abençoe um matrimônio. O matrimônio é bem simples, quando Deus une, quando as duas pessoas manifestam o desejo de viver juntas para sempre e formalizam isso de alguma espécie em nosso país, em nosso planeta, Deus ali se faz presente e ele une aquele casal. Agora, feito a separação, não significa que Deus não abençoou o primeiro matrimônio. Significa que sim, Deus o tornou uma só carne. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E quando está dizendo homem, não é homem sexo masculino, é homem entidade qualquer. É igreja, é cartório, é juiz, é pastor, é bispo, é padre, seja quem for. Se Deus uniu, não separe. Que conselhos eu lhe deixaria? Você se casou de novo, viveu até aqui sendo iludido, acreditando que não teria problema nenhum. A palavra de Deus não o ensina dessa forma. Tem coragem para mudar a vida. A decisão é sua. O céu não é para medrosos, o céu é para corajosos, para pessoas que querem cumprir o propósito de Deus. Olha, mas eu já me casei 3 vezes, 4 vezes, misericórdia então. Mas a palavra de Deus é clara. O que Deus uniu, Ele uniu. Se você vem adulterando e levando o pecado a outras pessoas, convém converter, abandonar o pecado e regressar aos caminhos do Senhor. Ah, mas meu primeiro marido, minha primeira esposa, já se casou, já tem filhos e não quer mais nada comigo. Agora vem a palavra de Paulo. Separou-se, então não se case. Quer se casar de novo? Reconcilie-se com seu marido. Ele não quer se reconciliar? Então você está livre da servidão. Da servidão não quer dizer do jugo do primeiro matrimônio, mas sim da responsabilidade de reatar esse relacionamento. Se ele não cabe a você assim fazer, você pode ter um pouco de paz. Mas não significa que agora você está livre para se unir com quantas pessoas você quiser.
A verdade da palavra de Deus é essa. Concorda, discorda, comente. Gostou do vídeo, quer acompanhar mais vídeos como esse? Se inscreve no nosso canal, dá um like. Isso ajuda bastante a gente a dar sequência nesse trabalho. Que Deus te abençoe.